Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 2. Estes 4 versos, ele traz uma informação de um acontecimento. Mas vamos usar aqui o versículo de número 2, que nos diz: e eis que veio quem? Um leproso, e fez o quê? Adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Este verso, ele conta-nos a história de um homem leproso. Quando nós olhamos na lei levítica, nós encontramos que quando dentre a sociedade alguém começava a notar alguma diferença no seu corpo físico, algumas manchas que começavam a sair, antes que alguém viesse denunciar, ele precisava procurar o sumo sacerdote, aquele que poderia examinar este tipo de situação, ou este sintoma que estava sendo visivelmente. E quando o sacerdote, o homem de Deus, ministro da casa do Senhor, vinha visualizar, ele pegava esta pessoa e tirava, separava, para que ele pudesse ficar alguns dias a mais. Uma vez que este fato viesse a ter continuidade, este homem era tirado do seio da família, ou este ser, esta mulher, era tirado do seio da família, era separado dos seus filhos, era tirado desta comunidade, não podia mais contactar com aqueles que estavam são. Por sua vez, tinha o dever de ser isolado, não podia mais comprar, não podia mais vender, não podia mais sentar para fazer uma refeição familiar. Este homem passava a viver uma vida não sonhada, este homem passava a viver uma vida de desespero, este homem passava a ter uma vida que ninguém desejava para si, mas era um fato consolidado, era algo que marcava a sua história. História esta não muito alegre, história esta não muito emocionante, história esta que trazia uma marca de desespero. Imagine-se um pai de família que sonhava ser papai, de repente ouve o choro do seu filho pela primeira vez, a emoção desta alma em consolidar um sonho, mas chega para ele o diagnóstico: você não pode mais conviver com a sua esposa e com o seu filho. Há uma necessidade que você seja isolado, para que não venha perecer aqueles a qual você ama também. A dor, o sofrimento, o desespero, a desilusão, a falta de vontade de continuar a viver pela dor. Queridos, quando nós olhamos para a história deste homem, nós conseguimos enxergar estes sintomas. Primeiro sintoma da lepra, a tristeza. É bem verdade que hoje todos aqueles que não estão servindo a Deus não encontram a alegria deste mundo. Este mundo que segue um percurso triste, de desilusão, este mundo que segue um percurso desesperançado, este mundo que segue um percurso de desespero, porque somente há alegria verdadeira no coração daquele que tem Jesus como seu Salvador.
Não existe caderneta de poupança, não existe carro, não existe casa, não existe imóvel que pode trazer alegria no coração do homem que tem Jesus como Salvador. Primeiro quadro deste homem, a tristeza. É bem verdade que hoje muitos são aqueles que estão trancados dentro de suas casas, que não conseguem mais abrir a porta e sair do lado de fora para enxergar o sol brilhar, para enxergar as flores que desabrocham, para sentir o odor das lindas flores que brilham, que abrilhantam a esta natureza, porque não consegue mais ter alegria no seu coração. Mas é bem verdade que aquele que vive nas ruas catando papéis, catando objetos de reciclagem para viver, e tem Jesus no seu coração, não é difícil você olhar para ele e ele cantando, subiando, alegrando, adorando aquele que vive e reina para sempre. Oh, aleluia! Primeiro quadro deste homem, a tristeza. Não existe alegria neste mundo. Não existe esperança fora daquele que veio a este mundo, morreu numa cruz, pendurado, pregado, para trazer a alegria verdadeira. Nós estamos vivendo dias de desalentos, dias conturbados, dias aonde muitos, para conseguir dormir um sono tranquilo, precisam se topar altos medicamentos. Quantos que estão trancados nos manicômios, quantos que estão enfrentando uma fila para fazer uma consulta com um psiquiatra por causa da tristeza que tens invadido as almas. Mas quando no meio deste mundo turbulento, aonde muitos apostam na saída de um presidente, na entrada do outro, na troca do governador ou no comando da polícia militar, quantos que estão apostando? Nós olhamos para a palavra de Deus no capítulo 14 de João, ele dizendo: não turbe os vossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Credes apenas em Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus dizendo: credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar um lugar, e depois virei outra vez, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aleluia. Este quadro deste homem, esse diagnóstico que o evangelista fez questão de narrar, e não somente Mateus escrevendo, mas Marcos, Lucas, todos fizeram questão de fazer menção deste homem, porque a palavra de Deus não é um conto de fada, a palavra de Deus não é uma revista aonde os cronistas preparam os seus discursos descritivos. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito de Deus. Cada verso que aqui está inserido é a boca de Deus falando conosco. Aleluia! Primeiro quadro deste homem que mostra o quadro da desilusão. Quantas vidas que estão dando cabo na sua existência por causa da desilusão. Muitas desilusões na vida conjugal. Quantos que
por este fato de